Lorena, quando é que a gente deve começar a preparar os nossos filhos para terem responsabilidade com relação à prevenção? E olha, isso é uma coisa que eu tenho uma maior convicção. É na infância que a gente começa a prepará-los. Desde a conversa sobre sexualidade, né, falando com eles sobre as curiosidades que eles têm, mas principalmente quando a gente ensina os nossos filhos a terem autonomia. Quando eles, desde pequenininho, vão começando a fazer coisas que eles já dão conta e a gente vai permitindo que eles realizem e perto deles vai só dando uma supervisionada, mas deixando que eles gradativamente vá assumindo essas atividades. Então, quando a criança ela tem essa possibilidade e ela compreende que ela pode fazer escolhas e que as escolhas que ela faz são escolhas que têm consequência e que o pai e a mãe não ficam passando a mão na cabeça deles o tempo inteiro, essa criança vai se tornar um jovem responsável. E isso não é só com relação a essas atividades, é também com relação ao seu corpo. Então, quando ele é pequeno, né, quando a gente começa a ensinar os nossos filhos a tomar banho, quando ele começa a ter os pequenos autocuidados, como por exemplo escovar os dentes, é muito importante que ele entenda que isso tudo faz parte de um corpo. Né? Ou seja, o nosso rosto, a nossa boca, o nosso braço, tudo isso pertence ao nosso corpo. E que esse corpo só tem um dono, que é ele. Isso é fundamental para a criança entender que todo esse cuidado que ele precisa ter, se ele não tiver, esse seu corpo depois vai sofrer. E é muito importante que ele entenda por que ele vai sofrer. Então, quando a criança aprende que esse corpo é dela, que é ela quem precisa cuidar desse corpo, e que ela pode cuidar desse corpo e cuidar com bastante sucesso, essa criança, em geral, tende a se responsabilizar pelo seu corpo. Então, uma dica que eu deixo aqui é que a gente pegue essas tarefas do nosso dia a dia, principalmente, né, quando a gente vai dar banho ou que os nossos filhos vão tomar banho ou escovar os dentes, que a gente transforme esses cuidados com o nosso corpo em brincadeiras, em uma coisa leve, uma coisa gostosa, algo que eles aprendam a gostar de fazer, para que amanhã, quando eles estiverem adolescentes e entrarem na sua vida sexual ativa, né, ou seja, começarem a transar, eles saibam se cuidar e não deixe de usar a camisinha e não deixe que ninguém decida por eles sobre a sua saúde.